Desde o início desta situação em que a contenção da epidemia da doença Covid-19 tem suscitado um grande esforço no sentido do distanciamento social e restrições à circulação, que o Governo tem tido uma preocupação muito grande de continuar a acompanhar, por um lado, os circuitos e as cadeias de abastecimento alimentar, no sentido da suficiência dos abastecimentos à nossa população, mas também de avaliar como é que o mercado se pode estar a comportar e os agentes económicos relativamente à procura excessiva que por alguns produtos podem surgir. Nesse contexto, a atuação da ASAI tem sido, desde o primeiro momento, absolutamente essencial. Ao longo dos anos, a ASAI foi não só conquistando a confiança da população portuguesa, mas também oferecendo a todos os consumidores em Portugal a certeza de que aquilo que consumimos respeita todas as normas de saúde e segurança, quer na área alimentar, quer noutras, mas também que as infrações económicas são controladas, são avaliadas, fiscalizadas e investigadas. Nesse sentido, a ASAI tem intensificado a sua ação inspectiva nos últimos dias, essencialmente com objetivos de avaliar a possibilidade de se estarem a verificar ou de poder existir comportamentos que indiciem a prática do crime de especulação por parte de alguns agentes económicos relativamente a alguns bens mais críticos. Hoje foi desencadeada uma grande operação que vem na sequência de outras que nos últimos dias se verificaram e eu pediria ao Sr. Inspetor-Geral que nos pudesse dar nota daquilo que foi a operação de hoje, mas também fazer um balanço da atuação da ASAI nestes últimos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. jornalistas. Com muita honra que, naturalmente, a ASAI dá conta pública da sua atividade inspectiva. E como referiu o Sr. Ministro, numa lógica de acompanhamento e definição da monitorização do mercado, a ASAI, naturalmente, atenta a determinados tipos de sinais e, numa situação de alguma procura de certo tipo de bens, desenvolveu, de facto, uma ação inspectiva hoje, em concreto, com cerca de 60 brigadas no terreno e mais de 120 inspectores, direcionado para dois pontos, essencialmente 75% do esforço relacionado para a expressão, no fundo, que a lei designa como lucro ilegítimo, a possibilidade de existirem margens que configurem ou que de facto indiciem a possibilidade da prática da especulação, essencialmente em bens relacionados com a proteção individual, fazer combate à pandemia, portanto, ou seja, o álcool, as luvas, máscaras, etc., foi um dos pontos essenciais da ação de hoje. De que resultado prático, naturalmente, é o que os seus jornalistas querem saber. Foram, portanto, instaurados 2 processos de crime e foram, de facto, e encontram-se 31 ocorrências em análise documental, que significa agora a análise documental, que é a avaliação concreta entre o confronto, digamos, das aquisições versus a venda desses mesmos produtos, para se verificar se existe ou não esse indício da expressão, ou para configurar ou para densificar a expressão que a lei designa como lucro ilegítimo. Estamos a falar de matéria de ilícito criminal, ou de possibilidade ou de eventual ilícito criminal, o que significa que a ASAI atua aqui naturalmente como Polícia Económica e como órgão de Polícia Criminal, que tem que reportar ao Ministério Público como titular da ação penal, que caberá de facto depois a condução de respectivos inquéritos a confirmar-se a ação de investigação que a ASAI desenvolveu. Neste quadro, ainda para fecharmos esse capítulo, se quiserem, da parte do eventual lucro ilegítimo e da especulação, ao longo no fundo, desde que a pandemia se ganhou maior expressão, já investigamos já tiveram como alvo 250 operadores económicos, foram instalados 9 processos de crime e 58 encontram-se em análise documental, para o tal, na linha do que eu referi há bocado, na confrontação documental entre aquisições e vendas. Importante, também eu penso que esta nota será importante, se permite, Sr. Ministro, a ideia muitas vezes de que o cidadão tem como percepção
que a questão se pode colocar no retalho, que é de facto o ponto de venda, de contacto com o público, mas de facto o nosso esforço e a investigação naturalmente tem que acompanhar toda a cadeia de valor e, portanto, é precisamente estes 58 ocorrências significa um aprofundamento da matéria de investigação, que tem que se ver toda a respectiva cadeia, a montante do ponto do retalho e, consequentemente, indo de facto também à distribuição, à produção ou inclusive à importação para se verificar as oscilações de preços. Estamos em tempos em que não temos em tempo que não é de normalidade, tem que se ter, se me permite a expressão, um delta de desconto ou de avaliação para se configurar, de facto, a percepção ou a possibilidade de densificação do conceito do lucro ilegítimo. Hoje também se desenvolveu uma componente relacionada com a segurança alimentar, na medida em que é, de facto, uma área core, digamos, da ASAI, como de algum modo o Sr. Ministro referiu, e que de facto também se fiscalizaram alguns estabelecimentos dos que se encontram abertos ao público, nomeadamente na matéria de take-away, e portanto, enfim, foram levantados 9 processos de contornação em 50 alvos que foram inspecionados, mantendo-se dentro de um padrão de cumprimento satisfatório ou bastante satisfatório em termos percentuais do que é habitual em termos de fiscalização. Recordo que normalmente em termos de alimentação a média de restauração fiscalizada por dia pela ASAI é mais de 20 estabelecimentos diários. Naturalmente estamos num outro tempo, mas naturalmente adaptamos em função também dessas circunstâncias. O que significa uma atuação proativa, porque naturalmente atenta aos sinais e significa um aumento de procura e uma escassez de oferta, é evidente que há aqui um cruzamento de interesse inspectivo e, portanto, esta era uma área que tínhamos sinalizado. A tal configuração do conceito aberto do legítimo, leia-se mais de especulação em sentido mais comum ou de conhecimento, mas também reativa, naturalmente, com as denúncias e outras comunicações que nos têm surgido como fonte, naturalmente, de alimentação ou de intervenção no terreno. O que significa que, em termos futuros, e como disse o Sr. Ministro, manteremos naturalmente uma atuação atenta de vigilância do mercado, seja no espaço físico ou no digital, temos acompanhado também bastante a transação no digital, e intensificaremos, quando assim acharmos, com esta adequação e proporcionalidade de meios que temos visto. Hoje colocamos um efetivo superior aos dias anteriores, precisamente numa lógica de crescendo da atividade inspectiva sempre que se justifique. 75% do esforço, como eu disse, nesta área económica da eventual especulação, 25% na matéria da segurança alimentar, para mantermos uma intervenção vasta dentro das nossas competências, mas atenta, de facto, aos momentos que se vivem em cada circunstância, como é o atual. Dito isto, Sr. Ministro, em síntese, muito obrigado. Obrigado. Portanto, em síntese, hoje uma grande operação em que estiveram envolvidos mais de 120 inspectores da ASAI, onde foram fiscalizados a propósito de avaliação se existiam de facto situações de lucro ilegítimos cerca de 152 operadores económicos e na área da segurança alimentar 50 operadores fiscalizados. Em termos consolidados, foram já fiscalizados em matéria de ilícitos de lucro ilegítimo, cerca de 250 operadores desde o início desta ocorrência e no online 1.328 operadores fiscalizados. Gostava ainda de chamar a atenção que desde o dia 24 de março os consumidores têm disponível no site da ASAI um formulário para denúncias de eventuais indícios de casos de especulação e foram já recebidos cerca de 2.364 denúncias. No conjunto da atividade inspectiva da ASAI, a propósito de segurança alimentar, as situações de infração que se têm verificado estão dentro da média habitual verificada e, do ponto de vista dos casos de especulação, eles continuam a ser uma minoria. De uma maneira geral, aquilo que retiro da atividade inspectiva da ASAI no conjunto destes dias é que os operadores económicos têm estado à altura daquilo que é a situação grave que o nosso país vive e que os casos onde tenham surgido abusos ou indícios de crime de especulação serão, obviamente, perseguidos pela ASAI e pelas autoridades judiciárias. Estamos à disposição dos senhores jornalistas. Ricardo Cruz, boa tarde. Falaram de algumas ocorrências, salvo erro foram 31. Eu
Primeiro de tudo, gostaria de saber que tipo de ocorrências são essas. Se foi encontrado mesmo inflação de preços, nomeadamente no álcool, nos desinfetantes, como se tem falado nos últimos dias, que tipo de ocorrências foram? Aproveitando o facto de estar aqui, também tenho algumas perguntas para o Sr. Ministro, nomeadamente na reunião ontem da TAP. Vários cenários foram colocados em cima da mesa do futuro da companhia aérea. Eu gostaria de saber se a TAP pode vir a ser nacionalizada e também foi anunciada uma linha de crédito, cerca de 7 mil milhões para gerir os setores da economia. Eu gostaria de saber que linha é essa e para que setores é que se destina. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, queria apenas dizer que sobre a TAP não tenho rigorosamente mais nada a referir. As questões devem ser endereçadas ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Aquilo que pude hoje já exprimir é que o Governo ainda não recebeu nenhuma comunicação oficial da TAP, ou pelo menos não tinha recebido do meu conhecimento nenhuma comunicação oficial da TAP a propósito de nenhuma medida de apoio. Relativamente ao trabalho que estamos a fazer para apoio às empresas, o Governo continua, como sempre dissemos, a acompanhar a situação. Apresentámos uma notificação à Comissão Europeia no sentido de ser autorizada a possibilidade de estender mais linhas de crédito às empresas com garantia do Estado, e é isso que continuaremos a fazer. Muito obrigado. Sr. Inspetor-Geral. Muito obrigado, Sr. Ministro. Da sua pergunta, é evidente que a instauração daqueles novos processos de crime é evidente que é por margens significativas e, portanto, da ordem do que tem referido de Vox Populi, de algum modo que é conhecido, e as outras estão em averiguação. Portanto, é evidente que só estão a ser instaurados até pelo aquilo que eu referi há pouco, quer dizer, a expressão do lucro ilegítimo e num tempo diferente do comum, tem que ter uma moldura de facto reforçada e, portanto, é evidente que se encontraram situações com margens aparentemente, e é isso que determina a avaliação dos processos, bastante significativas e daí ter sido instauradas as respectivas comunicações ao Ministério Público e agora depois vai ser a sequência normal dos respectivos inquéritos. As evidências apontaram em margens bastante significativas e daí a instauração desses mesmos processos e os outros estão na referida análise documental de troca de informação para saber a justificação dessas margens. Mas, portanto, respondendo muito diretamente à sua pergunta, desses valores percentuais elevados, confirma-se e por isso a atuação da ASAI no terreno precisamente para fazer face, como disse o Sr. Ministro, fazer face de facto a essas situações de abuso que, para todos os efeitos, e pela amostragem que é referida, é de facto uma minoria no padrão, mas de qualquer maneira estamos cá para isso mesmo. Boa tarde. Para a CMTV, TVI e ainda SIC, relativamente ainda à especulação de preços, eu gostaria só que me desse uma ordem de grandeza nos 9 processos de crimes que foram instaurados, relativamente ao álcool gel, ou luvas, ou máscaras, de que valores é que estamos a falar? Isto é, o preço praticado em média, o que é que encontraram no terreno e se isso tem a ver com lojas físicas ou eletrónicas. Sabemos que, por exemplo, o marketplace do Facebook mostra claramente uma série de casos de especulação. Em relação a essa matéria, e caso os números venham a aumentar, uma vez que diz que ainda é uma minoria, pergunto ao Ministro da Economia se, tal como está estipulado no decreto de estado de emergência, se pondera limitar, portanto, estes preços, para que, portanto, esta especulação não atinja valores absurdos. Ainda para o Ministro da Economia, sei que já falou sobre a TAP, sei que também já disse que o Governo não foi notificado sobre a possibilidade de um layoff, mas caso a companhia aérea atinja uma situação, do ponto de vista financeiro, bastante grave, se a nacionalização ou a intervenção do Estado de alguma forma poderá vir a ser uma solução a equacionar no futuro. Ainda relativamente ao layoff, sei que, portanto, avançaram com o layoff simplificado, os sócios gerentes estão para já excluídos deste mecanismo, apesar de muitas reclamações e pedidos, sobretudo de microempresários. Queria tentar perceber que medida de apoio é que o Governo está a estudar para estes sócios gerentes, ao perderem o emprego e ficarem de alguma forma acautelados com alguma remuneração e sem perderem o rendimento. Muito obrigada.
Antes de passar a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, direi que sobre a TAP não tenho mais comentários a fazer. Relativamente à possibilidade de tabelamento de preços, ela existe. Os poderes que foram conferidos pelo Sr. Presidente da República ao Governo ao abrigo do decreto que estabeleceu o estado de emergência permite ao Governo vir a fazer isso. Continuaremos a avaliar a situação para verificar se justifica uma medida dessa natureza ou não. É por isso que é tão importante a atuação pronta da ASAI, que nos permite verificar se aquilo que estamos a assistir são situações pontuais ou são situações que exigem uma intervenção mais musculada, diria assim. Quanto à situação do layoff, eu gostava mais uma vez de recordar que o layoff é uma figura que está prevista no Código de Trabalho, que diz respeito à possibilidade de uma entidade empregadora poder suspender ou reduzir o período normal de trabalho relativamente aos contratos de trabalho que tenham celebrados. Os gerentes de uma sociedade, os administradores de uma sociedade, não são trabalhadores dessa sociedade e, portanto, não se podem colocar a si próprios em layoff. Aquilo que também já tive a oportunidade de dizer publicamente é que, quando definimos estas medidas, estamos a contemplar a solução de proteger o trabalho. Podem existir situações que merecem uma consideração social de outra ordem e, tal como noutras situações o Governo veio a criar alguns apoios específicos para situações que o nosso sistema jurídico não tinha tratamento, outras também poderão merecer essa ponderação e seguramente o Governo está atento a todas as situações que dela careçam. Passaria a palavra ao Sr. Inspetor-Geral relativamente à questão dos valores que foram sendo encontrados nestes 9 casos que já deram origem a denúncias ao Ministério Público. Muito obrigado, Sr. Ministro. A ordem de valores, que lhe posso dar a título exemplificativo, 300%, 400%, foram encontradas situações deste ano, outras a 200%, 450% ou 480%. Agora, é importante perceber, e é isso que é a dinâmica de um processo, por vezes pode haver alguma justificação, pode ser mercados internacionais de importação em encarecimento e, portanto, aqueles 450% por hipótese pode-se depois traduzir numa outra margem menor ou maior, enfim, veremos, não é? Mas, portanto, e daí uma evidência tão gritante suscitou essa comunicação e a abertura e a comunicação dos respectivos processos e os outros em análise documental para se verificar, que são margens um pouco menores, mas para se verificar para todos os efeitos se de facto foge de um padrão aparentemente comum da prática normal do uso de comércio de um determinado setor, que é como no fundo a designação que a lei ali consagra, digamos um padrão médio. Também é certo que não estamos num padrão médio de mercado em termos até internacionais. E é isso que é a avaliação e a dinâmica dos processos. E portanto nós fizemos a nossa primeira parte em função desse indício, considerarmos que há matéria para configurar e para densificar a figura e é isso que iremos depois, passando à dependência funcional do Ministério Público, que depois vai ter que ter a condução do respectivo processo e naturalmente sustentaremos a nossa posição que achamos convictamente que é subsumível nessa figura face a essa evidência de percentagem. E mais não posso acrescentar, porque depois agora vai ser a dinâmica processual própria. Mas respondendo-lhe à pergunta diretamente, não sei se respondi, é essa ordem de valores que me pediu exatamente, situados nesses parâmetros, 400%, 450%, 300%, por aí. Está-se a referir, portanto, a preços do álcool gel, luvas e máscaras, 400% acima do valor normal, é isso? Sim, esses produtos que em concreto, sim. Valor normal, temos que ver depois o que é o normal, porque podemos ter uma situação anormal num contexto de estado de emergência e de situação, não do estado de emergência em si, mas da situação mesmo até de mercado internacional. Portanto, foi aquilo que eu referi há pouco, se calhar não me expliquei bem, o tal delta que é preciso às vezes ter em compensação. Mas isso faz parte, de facto, da dinâmica. Não estamos numa situação objetiva que seja linear ou líquido. Falar logo dessas percentagens, digamos, de forma líquida, passo o plenasmo. Mas, de qualquer maneira, objetivamente, houve essa variação e é isso que tem que ser investigado. A razão de ser dessa investigação, é isso que é um processo. Há crime de especulação quando um agente económico está a comercializar um produto e tem um lucro que a lei designa como lucro ilegítimo. Mas pode acontecer que um produto tenha um crescimento muito grande do preço por razões que não têm a ver com especulação do agente económico. Basta pensar que se houver uma procura muito grande e não tiver capacidade de repor, pode ter que comprar mais caro ou ter outras. É estas situações que têm que ser investigadas. Os indícios nestes 9 casos que ao longo das ações inspectivas foram detectadas permitem intuir
que há ali possibilidade de estar a verificar um crime de especulação, uma atuação com lucro ilegítimo, é isto que o Ministério Público agora terá que avaliar. Só uma dúvida, esses 9 processos de crimes foram instaurados em que zonas do país? Foram lojas físicas, supermercados, lojas online? É possível ter uma ideia? Eu diria que, como resultaram da ação física, foi essencialmente em espaço físico e tem um equilíbrio de distribuição geográfica equitativo. Tem um equilíbrio equitativo em termos nacionais. Não há aqui uma preponderância numa determinada zona sobre outra. Boa tarde, André Cabrita Mendes, do Jornal Económico. Eu queria começar por perguntar se de alguma forma, falaram aqui do tabelamento de preços, mas queria perguntar também se de alguma forma faz aqui sentido pensar em racionar bens como o álcool ou as máscaras aqui nos pontos de venda, se isso já foi ponderado ou se faz sentido nesse momento. Depois, queria perguntar também aqui ao Sr. Ministro da Economia se neste momento está previsto um aumento dos funcionários públicos, mas também se está a prever aqui uma recessão devido aqui aos efeitos negativos da Covid-19. Queria perguntar se neste momento faz algum sentido estar a avançar com este aumento dos funcionários públicos quando o Estado e Portugal vai aqui sofrer uma crise financeira, como já é reconhecido por várias instituições. Depois, em terceiro, o Sr. Ministro hoje falou aqui da nacionalização de empresas e queria lhe perguntar se de alguma forma já está em vista alguma nacionalização de empresas pelo Governo, se alguma já pediu aqui algum tipo de ajuda ou se está em vista, não sei o que é que consegue avançar neste momento. Obrigado. Muito obrigado. Sobre o tema dos aumentos dos funcionários públicos, não tenho nada a acrescentar. Relativamente à nacionalização das empresas, recordo apenas que nos termos de Constituição e da lei, o Governo pode nacionalizar empresas adquirindo as participações representativas do respectivo capital social, sempre que razões de interesse público justifiquem, e o Governo não abdica de nenhum dos seus poderes, particularmente numa circunstância como esta. Relativamente à possibilidade de limitar o número de os produtos em comercialização, essa possibilidade pode ser efetuada pelos próprios operadores económicos, que têm a faculdade de limitar aquilo que cada cliente é admitido a adquirir num determinado estabelecimento comercial. Houve pontualmente alguns casos, naquele primeiro fim de semana, depois do decreto que determinou o encerramento das escolas, houve pontualmente alguns casos em que alguns operadores económicos se viram obrigados a limitar as compras de unidades, mas foram casos muito pontuais. Aquilo que neste momento se verifica é que as cadeias de abastecimento estão a funcionar normalmente, os ritmos de reposição nos estabelecimentos comerciais, quer de retalho alimentar, quer de outra natureza, têm estado a verificar-se sem qualquer perturbação assinalável. Tem de facto existido em alguns produtos desinfetantes uma maior escassez no mercado, mas nada que até ao momento justifique medidas mais intensas nesta matéria. Só uma última questão, ainda falando dos preços, mas agora relativamente aos bilhetes da TAP. Tem havido uma inflação bastante acentuada. Eu não tenho acentuada. comentários mais a fazer. Eu não sou Ministro das Infraestruturas, solicito que dirija esse... Mas é uma preocupação de vários portugueses neste momento. Obrigada. Então, muito obrigado.